Olá, seja mais uma vez bem-vindo a esse humilde canal e hoje eu vou revelar o segredo dessa técnica para fazer esse efeito de carta virando que eu já utilizei para fazer apresentações acadêmicas, para mostrar dados de uma maneira mais interessante. Até em apresentações corporativas recentemente a gente utilizou para fazer uma apresentação totalmente fora da caixa de apresentações de equipe. Olha só como ficou maneira essa apresentação que a gente fez para um cliente aqui na nossa empresa que também faz essa prestação de serviço de apresentações personalizadas. Se você quiser saber mais como a Grande Apresentações pode ajudar você, o link está aqui na descrição. Esse vídeo está dividido em 3 capítulos. No primeiro a gente vai ver como criar as imagens através de ferramentas de inteligência artificial. Na segunda parte a gente vai preparar todo o slide para que na terceira etapa a gente possa fazer essa animação super interessante. Agora sim, sem mais enrolação, bora para o tutorial. Bom, para gerar as imagens eu tenho utilizado ferramentas de inteligência artificial. Basicamente eu utilizo o ChatGPT como a minha base, às vezes até utilizo ele para gerar imagens mesmo, mas já adianto que os resultados não são os mais significativos e maravilhosos que eu tenho conseguido. Para as imagens bacanas que eu tenho mostrado aqui no canal, eu utilizo Midjourney, mas ela é uma ferramenta paga. A ideia aqui é te mostrar como eu faço para que você possa entender como é o processo e possa replicar em casa de alguma forma. Então eu vou mostrar uma outra ferramenta que tem ali a possibilidade para você utilizar ela gratuita, mas o que mais tem espalhado pela internet hoje são essas ferramentas de gerar imagens e vídeos. Por isso fique à vontade de testar isso em algumas outras ferramentas. Vou mostrar aqui as que eu achei mais interessante e a ideia, mais uma vez, é te mostrar como eu faço e não se aprofundar nesse assunto. Se você gostar e quiser saber mais sobre isso, quiser uma aula dedicada para inteligências artificiais, comenta aqui embaixo, quero vídeo de inteligência artificial que eu trago para vocês aqui. Bom, eu começo aqui no ChatGPT e eu utilizo um prompt que é mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Faça uma busca online utilizando todo o seu poder de pesquisa sobre as feições e fisionomias da personalidade histórica que você quer. No caso aqui eu vou fazer o do Napoleão, que não tem na apresentação que eu vou mostrar para vocês lá depois. Então a gente fica com um exemplo novo aqui. Depois disso eu quero que você gere uma fotografia hiperrealista e impactante e cinematográfica e aí a resolução que você quer utilizar. No nosso caso aqui, 9:16, que é aquela em pé. A imagem deve conter todos os detalhes da fisionomia e feições que você pesquisou anteriormente para transmitir o contexto da época. Isso aqui é para tentar deixar a imagem mais próxima, trazer de fato alguma semelhança com as personalidades históricas, mas isso aqui é totalmente opcional. E o que é bacana desse prompt é que ele vai fazer essa busca e ele já traz aqui, ó, para você alguns sites, então você consegue ver as referências dele, tá? Que ele gerou o prompt em inglês, né? Tá falando em inglês, mas a gente pode pedir para ele fazer em português depois. Então ele vai trazer a imagem aqui embaixo. E olha só, não é uma imagem de todo ruim, mas está muito longe daquelas imagens mais realistas que a gente vê por aí. E o ChatGPT, ele tem essa limitação, ele é capaz de gerar imagens melhores, mais realistas, mas você acaba tendo que trabalhar bastante para chegar no resultado que você quer. E aí o que eu faço aqui no ChatGPT, que é bem bacana, é utilizar ele como uma plataforma para criar os prompts para as outras inteligências artificiais que são especializadas em criar imagens. Isso facilita bastante o trabalho, principalmente se você não domina o inglês. Então, como ferramenta aqui gratuita que vocês podem estar utilizando e que traz resultados bem bacanas, a gente vai utilizar o Leonardo AI. A cara dele é essa aqui e para vocês acessarem basta criar aqui uma conta rapidinho e acessar pelo Google. Entrando aqui, a interface dele é bem tranquila, você vem aqui ó, em criar imagens. Você vai digitar o prompt aqui em cima. Então eu vou vir aqui no ChatGPT e vou pedir para ele gerar esse prompt para mim. Atue como especialista na criação de prompts para a ferramenta e a ferramenta que você vai estar utilizando. É aqui no caso o Leonardo.ai. E crie um prompt para que eu possa gerar a fotografia fotorrealista de Napoleão
com as instruções, fisionomia e feições que você pesquisou anteriormente. E pronto, ele vai gerar aqui pra gente o prompt que eu vou simplesmente copiar e colar lá na ferramenta. Então, copiar o prompt, vir aqui na ferramenta e vou colar aqui. Aqui a gente pode escolher algumas opções rápidas, que é bem tranquilo. Aqui, por exemplo, o modelo com que ele vai trabalhar, eu vou deixar esse aqui mesmo, o Leonardo Lightning XL. Aqui do lado você vai escolher qual é o tipo da imagem, se você quer, aqui ó, tem anime, que seriam aqueles desenhos mais japoneses, aqui imagem cinematográfica, criativa, fotografia. Eu vou começar aqui com uma cinematográfica, vamos fazer um teste aqui, e vou alterar só aqui, ó, eu quero 9:16, que é a imagem em pé, e vou aumentar aqui para a maior resolução possível. Ele dá também a possibilidade aqui no Leonardo aí, da gente adicionar o que a gente não quer ver na foto. Então eu vou só ativar aqui e colocar que eu não quero uma qualidade baixa, nem mãos esquisitas, porque as ferramentas de inteligência artificial são famosas aí por fazer mãos esquisitas. E aí ele vai gerar aqui pra gente a imagem. E olha só a diferença, como a gente já ficou com uma imagem bem mais interessante, bem mais legal. E aí, se eu quiser utilizar essa imagem, basta eu clicar nela. Posso vir aqui, ó, em Upscale para fazer com que essa imagem fique com uma resolução ainda maior. E vou colocar aqui, ó, Upscale. Esse aqui é o resultado final, então. Olha só, se eu der, olha o zoom que eu consigo dar nessa imagem aqui, sem perder a qualidade. Realmente é um negócio impressionante. A partir daqui é só eu fazer o download. Posso clicar, arrastar ela para dentro do nosso PowerPoint e temos a nossa imagem. Olha só se eu colocar ela em tela cheia. A possibilidade que a gente tem de dar zoom sem perder tanta qualidade. É bem interessante, bem bacana. A outra ferramenta que eu utilizo com maior frequência é o Midjourney. Quando você entra aqui na página dele, ele tem essa cara meio esquisita, que parece uma coisa de hacker. Mas você vai vir aqui, ó, para criar a sua conta e depois fazer login. Eis o login aqui, é bem tranquilo. Você vai escrever o prompt, selecionar aqui as opções e pôr para ele gerar a sua imagem. Eu vou fazer novamente esse processo que eu mostrei para vocês. Vou pedir para o ChatGPT fazer a mesma coisa, mas agora para o Midjourney. Eu vou até copiar aqui, ó, o mesmo prompt que eu utilizei anteriormente, ó, atue como especialista, ó, vou copiar, colar, só vou mudar, ó, atue como especialista na criação para a ferramenta. Pronto. A mesma coisa, ó, só mudei aqui o Midjourney e vou colocar para ele manter as mesmas variáveis. Vou copiar aqui o nosso prompt, vou colar, vir aqui, ó, nas configurações, quero ela na posição de retrato, posso mudar aqui, ó, o retrato é 9:16. O modelo, eu vou colocar essa RAW porque traz a imagem com mais qualidade. A versão, vou sempre utilizar a última que tiver aqui. E estilização, a gente pode trabalhar bastante, eu vou deixar no máximo. E é isso, só a gente colocar o nosso prompt para funcionar. E beleza, olha só a qualidade dessas imagens. Eu gosto muito desse estilo aqui, que eu não sei muito bem se é uma pintura a óleo, é uma coisa mais estilizada. Aqui embaixo eu cheguei nesse resultado, por exemplo, que eu gostei bastante. Basta eu clicar aqui, ó, para ele fazer o upscale. E ele vai gerar a imagem aqui para mim. Se eu voltar aqui na parte criativa, ele vai gerar essa imagem. E da mesma maneira que a gente fez anteriormente, quando ela estiver pronta, eu clico aqui nela e venho aqui nesse botãozinho para fazer o download. Só clicar e arrastar para dentro aqui do PowerPoint. E olha só que bacana o resultado que a gente tem, sem muito esforço, utilizando ali o ChatGPT para criar o prompt e as outras ferramentas para gerar a imagem com dois estilos bem diferentes e bem bacana, que vai se adequar de acordo com o tom que você vai dar à sua apresentação. Eu vou escolher essa segunda imagem aqui, embora eu tenha gostado bastante da primeira, eu vou seguir com essa segunda. Eu vou só vir aqui, ó, em formato da imagem, dentro de efeitos, aliás, dentro de correções, e vou tirar um pouquinho o contraste, porque eu acho que está muito forte. Acho que assim fica mais bacana, mas isso aqui é opcional, tá? Agora eu vou vir aqui na opção cortar, vou escolher aqui, ó, demarcar forma, e vou colocar essa aqui, ó, retângulo de cantos arredondados. E aí, vou puxar ela mais aqui para o lado. A gente já tem aqui a frente da nossa carta. Para a parte de trás é bem tranquilo.
eu vou vir aqui dar um Ctrl C, Ctrl V, vou puxar essa imagem aqui para o lado, e aí eu vou vir aqui, ó, em correções e vou dar uma escurecida nela aqui, ó, tá vendo brilho e contraste? Eu vou colocar ela aqui com um brilho bem mais baixo. Depois eu vou vir aqui em efeitos artísticos e vou usar o desfoque para que a gente consiga melhorar o contraste do nosso texto. Porque se eu colocar o texto assim, a imagem vai chamar muito atenção. Então eu vou colocar aqui o desfoque, vou clicar com o botão da direita e vou vir aqui, ó, em formatar imagem. Aqui dentro já tem os efeitos artísticos, que foi o que eu adicionei. Então aqui a gente tem o desfoque e vou aumentar o raio aqui para 40, 50, deixar bem alto. Ele demora um pouquinho para fazer, porque é um efeito pesado. Veja que já ficou bem mais interessante, mas eu acho que dá para aumentar bastante. Vou colocar aqui 80, vamos ver como vai ficar. Bom, acho que assim já fica mais legal. E agora é só a gente adicionar a caixa de textos aqui. Depois que você adicionou a sua informação, caso aqui o texto ainda não esteja destacando, a imagem ali no fundo esteja brigando muito com o seu texto, o que você pode fazer, ó, é adicionar uma forma, que eu vou adicionar essa de cantos arredondados, puxar ela mais para cá, para ficar com o cantinho bem bonitinho, vou tirar o contorno, o preenchimento eu vou colocar em preto e vou colocar aqui a transparência, ó, talvez uns 30%, e agora eu vou clicar, enviar ela para trás, e aqui também vou clicar agora na foto lá no fundo, e enviar para trás, na nossa carta, né? E aqui na parte de baixo, para dar uma contextualização maior, poder falar da época e ter uma ilustração, eu pedi para o próprio ChatGPT gerar uma imagem daquela época. Então só coloquei, gera uma imagem da França naquela época. Mas presta atenção que você tem que ficar ligado com essas inteligências artificiais. Ela colocou aqui, ó, a torre e o arco. A torre, eu perguntei aqui para ela, eu falei, já existia torre nessa época? Eu acho que não tinha. E ela falou, não tem. Então o que a gente pode fazer aqui é clicar na imagem, vou vir aqui nessa ferramenta e aí vou selecionar aqui, ó, a torre. O arco poderia até deixar, mas eu selecionei ele aqui e vou colocar aqui no prompt, ó, remova. Ele consegue retirar só essas partes aqui da imagem pra gente. Olha só, ele removeu a torre, mas o arco tá aqui ainda. Então você precisa ficar ligado se isso aqui vai influenciar, se você vai falar alguma coisa sobre isso, se não vai influenciar no que você estiver falando, caso seja uma aula de história. Enfim, aqui como é puramente ilustrativo, eu vou baixar essa imagem, vou jogar ela aqui dentro do nosso PowerPoint. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui também em cortar, para que a gente tenha a imagem de cantos arredondados, só que eu vou clicar de novo aqui, vir em cortar e vou fechar mais o ângulo, para que eu tenha só uma vista da cidade, alguma coisa assim. Pronto, tá vendo? E aí eu elimino aquela parte que estava um pouco duvidosa. E com isso a gente encerra a estrutura da carta. O que eu sugiro para você é que se você for ter 3, 4 ou mais cartas no mesmo slide, é que você coloque todos os elementos aqui, para aí sim a gente prosseguir para poder fazer a animação desses slides. Vamos lá, animar isso aqui não é complexo, mas tem alguns macetezinhos e etapas que você precisa seguir à risca para não dar problema na animação. A primeira coisa que você precisa fazer é criar todas as cartas que você for querer aplicar essa animação. E quando eu falo criar todas as cartas, é seguir o que a gente fez anteriormente. Criar a parte da frente e depois a parte de trás. Aqui tá meio esquisito porque a parte de trás tá para frente e a da frente tá para trás, mas fica tranquilo que isso aqui é perfeito para a maneira que a gente vai animar, tá? Depois você vai lá e vai colocar no slide, vamos supor, nesse caso aqui eu vou ter duas cartas. E eu quero que primeiro uma vire depois a outra. Se você tiver mais cartas que você quiser fazer isso, você vai repetir esse processo para quantas cartas você quiser, tá bom? Mas coloque todas elas aqui no slide e já posicione elas como você vai querer no último slide. A gente vai começar a animação pelo último slide. Então a gente vai de trás para frente. Parece confuso, mas você vai ver que faz todo sentido aqui na prática e fica muito mais fácil. Beleza? Sendo esse aqui o nosso último slide, as duas cartas vão estar viradas de costas. A partir daqui, a gente vai partir para a animação. Então eu vou selecionar todos esses elementos aqui, que são as cartas que eu quero animar, tá? A gente vai selecionar só as cartas que eu quero animar.
clicar com o botão da direita, vir em formatar objeto. Vou clicar aqui, ó, na opção de efeitos, e aqui eu vou colocar uma sombra. Essa etapa, na verdade, ela é opcional. Se você quiser pular, tá tudo bem. Eu acho que dá um efeitinho aqui bacana de profundidade. Então eu vou aumentar a transparência e aqui eu vou colocar o desfoque em 15, tá? Dá esse efeitinho aqui de profundidade que eu acho que fica bem legal. Ainda com todo mundo selecionado, eu vou vir aqui embaixo agora, deixa eu mudar a câmera para ela não ficar em cima, então ela vai vir aqui pro ladinho. Vou vir aqui, ó, em rotação 3D, vou clicar nesse botãozinho e vou colocar aqui, ó, perspectiva. Viu o que aconteceu? Ó, aqui em cima, ele criou um efeito de iluminação para dar ainda mais essa ideia de que é uma carta. Ó. Eu vou aumentar bastante. Olha só, aqui fica mais esbranquiçado. Eu vou deixar aqui em uns 80. Eu gosto dos efeitos mais discretos, mas para você conseguir ver bem aí, eu vou deixar uns 75 aqui. Eu acho que tá bom, tá? Agora, eu vou selecionar essa primeira carta e vamos ver, ó. Aqui todas elas vão ter que estar de costas. Então o que é a minha parte da frente, que é essa aqui, ela tem que estar virada ao contrário. Eu vou vir aqui em rotação, em X, e olha o que acontece se eu mudo aqui do lado, ó. Ela vai girando. E aí para girar ela de costas, 180 graus, né? A aula de matemática lá, a pessoa fala que não serve para nada aí, ó. Como não? Para fazer PowerPoint. Ela tá de costas. Essa parte da frente, ela já tá certa, ó. Se eu posicionar aqui em cima, se eu posicionar essa parte aqui atrás, ó, pum, já tá certinho, ó. É isso aqui que eu quero. Eu vou deixar ela aqui do lado por enquanto e vou fazer a mesma coisa agora para minha segunda carta. Quero essa aqui também virada de costas. Então, essa aqui que é a parte da frente tem que estar virada de costas. Vou vir aqui em rotação 180 graus. Beleza. Essa aqui é a etapa mais simples, já está praticamente pronto. Vou selecionar aqui a parte da frente e de trás e vamos colocar uma sobre a outra. Vir aqui em forma de formato, alinhar, e aí vou colocar aqui, ó, pum, centralizar, e a mesma coisa para essa outra. Formato de forma, alinhar, centralizar. Beleza? Vou puxar só um pouquinho mais para o meio, que elas estão muito afastadas, e depois vou selecionar as duas e posicionar aqui para deixar mais ou menos o espaço aqui dos dois lados. Se você quiser deixar certinho, você pode agrupar todo mundo e aí você vem aqui ó, em forma de formato, alinhar e aí vou colocar aqui ó, centralizar, ele já deixa bem centralizadinho. Não esquece só depois de desagrupar para a gente ter as nossas cartas de volta. Sugiro também que você já formate o slide da maneira que você quer no final. Se eu for apresentar ele assim, eu vou querer aqui, por exemplo, uma cor preta no fundo. Posso querer colocar uma imagem, como eu fiz no slide exemplo para vocês, ó, que foi essa aqui. Então eu vou clicar com o botão da direita, vou enviar ele para trás e vou colocar aqui uma transparência para ficar só uma coisa bem discreta lá no fundo. Ó. Vou colocar ela bem discretinha aqui, ó, com bastante transparência. Vou duplicar o slide. Vou vir aqui ó, no primeiro, lembra de selecionar o primeiro aqui. E o que acontece? A gente partiu das duas cartas viradas de frente. Esse é o meu primeiro slide. Aí, primeiro vai virar o Napoleão e o Gengis Khan vai continuar de frente. Então, essa segunda carta eu preciso agora fazer ela ficar virada para frente. Então, essa parte, ela vai ser as costas da minha carta. Então, eu clico aqui para virar, fazer ela ser as costas, é 180 graus. Ela virou de costas agora. Posso clicar com o botão da direita, enviar para trás e pronto, ela já está lá no fundo. Como eu estou usando uma imagem lá no fundo, eu vou enviar também a imagem lá para trás. A gente está agora com a carta do Gengis Khan virada para frente, mas olha como aqui está escuro essa carta e ele está virado para o lado errado. Isso porque no slide anterior a gente rodou ele. Então aqui eu preciso colocar ele em 0. Para ele voltar a ficar para frente, tá vendo? Só que se eu colocar em 0, olha o que acontece quando eu fizer aqui a transição de transformar. Ó. A parte de trás vira para um lado, a da frente vira para outro e fica uma bagunça. E é aqui que está o pulo do gato. Ao invés da gente colocar essa rotação aqui em 0, a gente vai colocar 359,9. Colocando aqui em 359, quando eu venho aqui em transformar, olha só, fica perfeitinha a animação.
E agora a gente só precisa ir repetindo isso para as outras cartas. Nesse caso só tem uma. Vamos lá fazer então, você vai ver como ficou fácil agora. Duplica o slide, vem aqui no primeiro. Essa carta aqui, essa parte tem que estar para trás, então eu vou rodar ela 180 graus e vou enviar ela para trás. Enviar para trás. Lembre-se que aqui no fundo eu tenho uma imagem, então eu vou clicar nela e vou enviar para trás também. E aqui, essa imagem agora, eu preciso rodar ela para 359,9 para fazer ela ficar de frente. E agora a gente só precisa vir aqui no painel de miniaturas, segura o Shift, seleciona os 3 slides, clique em transformar, diminui aqui a duração para 1,50, 1,25 e vamos ver como ficou esse efeito aqui, se está funcionando tudo certinho. Então nós temos aqui a primeira carta, ela vai virar, veja que ela está com um probleminha, eu gostaria que isso acontecesse para mostrar para vocês, e a segunda está certinho, olha lá a animação funcionando, beleza. Se isso aqui acontecer com vocês, você vai fazer o seguinte, na carta que está dando problema, eu vou selecionar ela, a parte da frente e de trás, vou clicar com o botão da direita e vou colocar trazer para frente, e vou fazer isso em todos os outros slides, ó, trazer para frente, e trazer para frente. Feito isso, o problema está resolvido. Vamos ver? Você vai clicar aqui, pum, a animação funcionando perfeitamente e a outra também funcionando perfeito. Se você tem interesse em aprender mais como as inteligências artificiais podem te ajudar no seu processo de criar imagens e apresentações, comenta aqui embaixo que você quer um vídeo desse que eu trago aqui com você com o maior prazer. Estou morrendo de vontade de fazer esse vídeo, mas eu preciso saber se você tem interesse. E eu comentei também que eu usei esse mesmo efeito para fazer uma apresentação para uma empresa, para um dos nossos clientes. Se você quiser ver essa apresentação, que inclusive gerou o maior faturamento para essa empresa no seu lançamento online, dá uma olhadinha no vídeo aqui na sequência que eu deixei ali a apresentação completa para você dar uma olhada. E se você gostou, lembra de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal que me ajuda demais a chegar a mais gente, a aumentar a nossa audiência. Espero que você tenha gostado, por enquanto é isso, e se tudo der certo, a gente se vê na próxima semana. Tchau!